querida igreja, com alegria na minha alma, eu quero vos cumprimentar na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso de número 14. Gênesis 21, verso de número 14. Os que encontraram, por bondade, queira dizer um amém. Amém. Diz o texto: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino, e despediu-a. Ela foi-se, andando errante. Ela andava que jeito? No deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de água, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. 18. Ergue-te, levanta um osso, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. Foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao rapaz. Olha o 20, e é o último que eu quero ler. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém? Amém. Toma o teu assento, os que podem. Eu quero tecer gratidão a Deus pela oportunidade de voltar a esta cidade, Sorocaba. Acho que eu preguei esse ano, né? Esse ano na sede. Foi esse ano ou ano passado? Acho que a primeira segunda, né? Foi a primeira segunda de fevereiro, foi o mês passado. E sou grato a Deus de poder voltar mais uma vez aqui nesta casa de oração, agradecendo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Osmar, um grande amigo, toda a sua casa, e também nesta feita, atender esta congregação. E sou grato a Deus pela vida do pastor Daniel, e sua esposa, a irmã Andréia. Que Deus continue abençoando este casal, no nome do Senhor Jesus. E nesta oportunidade, rever alguns irmãos, amigos, que tenho a alegria de rever. Quero agradecer a Deus pela vida do Cleiton, pela vida da sua esposa, a irmã Isabel, que conhecemos já há muitos anos, lá em Minas Gerais. E Deus nos dá a oportunidade de revermos depois desses longos anos. Deus continua abençoando vocês, é uma alegria estar com vocês. E nesta oportunidade também, o pastor Leonardo, que trabalha comigo em Jaboticabal, no nosso campo de trabalho, dirige uma das nossas congregações ali. E também, no caminho, eu encontrei o pastor Claudinei, que amanhã vai estar pregando lá na nossa igreja, na nossa reunião de obreiros mensal, e Deus me dá o privilégio de tê-lo
Ontem ele ministrou em Rio Claro, ali com o pastor Sisac, e eu tenho a alegria de tê-los aqui. Com ele também está um casal, né? Está o irmão Leonardo e a esposa, a irmã Vanessa. Deus continue abençoando eles em nome de Jesus. Meus amados irmãos, antes de entrar na palavra de Deus, hoje é um culto especial das mulheres, né? Eu reparei uma coisa, que no capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas. Quantas parábolas? 3. Vocês separaram que a primeira parábola é de um pastor, a segunda de uma mulher e a terceira de um pai? Vocês repararam que a mulher sempre tem que estar no meio? Vocês não vão dar nem glória a Deus falar nada? Vou tentar melhorar. No capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas. A primeira parábola é de um pastor de ovelha. A segunda é a parábola de uma mulher que perde a dracma. E a terceira é de um pai que perdeu o filho. A mulher tem que sempre estar no meio. Melhorou. Para ter um pastoreio abençoado, tem que ter uma mulher honrada no meio. Para ter um lar abençoado com filhos educados, tem que ter uma mulher no meio. Quantos podem glorificar a Deus pela vida das mulheres? Hoje aqui, obreiros, nós temos que falar a língua delas, porque tem mais mulher do que gente. Queridos e queridas irmãs, Deus tem me dado a oportunidade de cooperar. Eu tenho alguns livros escritos e tenho também outros escritores no mundo teológico que trabalham com a gente na escola teológica. Eu, como professor, sempre tenho usado essas ferramentas. E tudo isso eu tenho levado, como eu falo, mais para obreiros, esposa de obreiros, em seminários bíblicos. E eu e minha esposa temos um projeto chamado Eu e Ela, que é para casais. E este mês mesmo a pastora Valquíria nos indicou lá no Ceará. Nós vamos fazer um projeto Eu e Ela lá no Ceará, eu e minha esposa. E Deus tem me dado essa graça da literatura. Monteiro Lobato escreveu que quem escreve um livro construiu um castelo, mas quem os lê entra dentro do castelo. Então eu queria convidar vocês para entrar dentro do castelo esta noite através da leitura. Eu tenho aqui esses 3 livros que eu quero ser rápido. Eu tenho mais, mas eu vou só mencionar esses 3. Perguntas difíceis de responder, volume 1, volume 2 e o volume 3. Tem até os 5, são 5 volumes. O primeiro volume, com quem se casou Caim? É uma pergunta difícil. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos de idade? É uma pergunta difícil de responder. O que é realmente o espinho na carne de Paulo? Alguns teólogos dizem que era um casamento mal resolvido, ele trazia traumas indeléveis. Outros dizem que era um grupo de judeus que o perseguia. Mas os nossos professores de escola bíblica da Unical falam que era um problema na sua visão. Mas o que realmente a Bíblia diz? Esse livro é muito interessante. O volume de número 2, o nome de Deus é Jeová. Por exemplo, Jefitã sacrificou a sua filha? Sim ou não? São perguntas difíceis de responder. O que a mulher de Jó disse a ele? Abençoa Deus e morre? Ou amaldiçoa o teu Deus e morre? Então tem algumas verdades aí. Então são livros que podem te ajudar na teologia, no aprendizado. E eu quero falar mais 2 menções que tem nos livros também. Vocês sabiam que quando Deus manda o povo dele para uma terra, ele vai com uma proposta? Vocês lembram da proposta? Ele diz: vocês vão para uma terra que mana leite e Vocês sabiam que aquele mel não era de abelha? Apesar de ter abelha em Israel, aquele mel era de tamareira. Então Deus estava com a proposta: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite, fala de criação. Mel está falando de plantação. Trocando em miúdo, Deus está dizendo: tudo que vocês colocar para procriar vai reproduzir, e tudo que vocês plantar vai dar. Amém? Então são detalhes muito importantes. Outro detalhe é o último e eu já encerro.
Vocês já repararam que na Bíblia conta a história de 6 Herodes? Quantos Herodes? 6. E Herodes não é nome, é título. Então o pregador está pregando um Herodes, você acha que é um, é outro. Então esses livros vão ajudar vocês a organizar muita coisa na vida de vocês. Então são material teológico que eu vendo mais é para educadores, professores e seminários onde eu tenho passado. Sábado eu estava ministrando em Santa Catarina, numa escola bíblica de obreiro líderes. Então tem pouco material. Então você comprando vai estar sendo beneficiado. Você pode pagar através do cartão de crédito, débito. Também tem o QR Code que você pode pagar com o Pix. E se você é crente dizimista da Assembleia de Deus Ministério do Belém, até cartão de SUS, se tiver fé, dá para passar na maquininha. Meus amados irmãos, o pastor Claudinei, este homem de Deus aqui, fica em pé, por favor. Este homem de Deus faz um trabalho muito lindo em Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais porque eu sou nascido lá. Vai fazer 20 anos que eu estou no estado de São Paulo, pastoreando, presidindo o campo, mas eu sou de Minas Gerais. Este homem está com um grande desafio numa pequena cidade de Minas Gerais. Tem a foto aí? Depois pode pôr no final, se o pastor Daniel permitir. A cidade que ele pastoreia tem 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. Tem os vilarejos, o total é 14.000, mas a cidade é só 7.000 habitantes. Obrigado, pastor, pode tomar assento. Esse pastor está construindo uma linda igreja. Uma linda igreja. Uma igreja, na verdade, numa cidade de 7.000 habitantes, se eu falar para vocês que é nesse nível aqui. Eu já estive muitas vezes lá, é um projeto do céu. É impossível alguém construir aquela igreja com o recurso daquele vilarejo. Mas Deus tem usado este homem de fé, que tinha uma farmácia lá em Jacareí, São Paulo. Mas Deus chamou ele para a obra anos atrás. E ele acreditou nessa chamada, ele e a sua esposa. E eles estão ali fazendo uma grande obra para Deus. Para vocês terem uma ideia, esta igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, vai ser o cartão postal daquela cidade. E como que eles estão construindo? Porque é um projeto arrojado. Deus deu a permissão, e o pastor José Wellington tem abençoado ele. Ele vai nas igrejas, e como lá é o lugar do café e lugar do queijo, ele leva o café e o queijo, os irmãos compram, e com a bênção deste café e do queijo, eles estão terminando a igreja. Então, eu quero fazer este anúncio. Já está parecendo quibe ali, gordo não pode ver nada de comer. Não tem intervalo não, pastor? Já me deu fome. Porque vocês sabem que um pastor sem pança não passa confiança, né? E todo pastor é gordinho. Pergunta por quê? Porque entra numa prova. Prova uma coisinha aqui, prova uma coisinha ali, vai provando. Então, irmãos, voltando ao assunto, deixa o quibe para depois do culto. Você comprando um café, é um café puro. É aquele café que o irmão já colhe, bota para secar, o irmão mesmo torra. A minha esposa só usa esse café. Que pena que ele tem pouco. Porque hoje esse tanto de mulher aqui, pastor, ia levar muito café. E tem também doce. O doce dele é bom que não engorda, irmãos. É perigoso engordar quem come, mas o doce não engorda. Então tem todo esse material. Se vocês puderem passar ali, vocês vão estar dizendo: olha, eu cooperei com aquela linda catedral de Cabo Verde. Amém, irmãos? Agora, este livro que eu anunciei em vocês, da mulher de Jó, é esse daqui, é o terceiro. Toda irmã deveria comprar ele. Pergunta por quê? Não, pergunta animada, vocês não estão animados, não? Vamos lá, 3, 2, 1. Porque este livro, se você conseguir fazer o teu marido ler ele, quando ele acabar a leitura, ele vai tirar o lixo para fora sem murmurar. Vai pedir para lavar a louça do jantar cantando o hino da Cassiane.
E no outro dia, quando você acordar, o cafezinho já vai estar pronto, irmão. E um bilhete debaixo da garrafa do café dizendo: meu amor, gaste daquilo que você quiser. E uma nota de R$200 da mão. Você pode dizer um amém por isso? Irmãos, pelo meu tamanho eu já falei muito. Vamos para a palavra? Quem deseja uma palavra da parte de Deus, diga um amém. Como eu prego, ensino e prego, eu preciso da sua atenção. O texto que acabamos de ler narra a história de uma mulher que está no deserto. Esta mulher foi despedida por Abraão. Todos conhecem esta linda história. Aparentemente uma história triste, mas no meio narra uma história de vitória. A nossa vida, eu parei para pensar, é muito parecido com esta história. Parece até que a vida é este deserto, e cada uma de vocês é esta garra. E Abraão parece que tipifica Deus aqui, porque tem hora que Deus coloca a gente no deserto. Isso é Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 3 de Mateus que o Filho é cheio do Espírito Santo, Jesus, mas no capítulo 4 o Espírito Santo está levando ele para onde? Deserto. Então deserto é Deus que coloca a gente, mas para sair do deserto depende da gente. Vou parar para pensar. Repara que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. E quem leva Jesus para o monte, para o pináculo, lugar alto, quem é? O diabo. Então tem gente que está lá em cima achando que foi Deus que levou, e de repente não foi, porque o diabo é especialista também em levar a gente lá para o pináculo. Mas não é isso que eu quero falar. Reparam-se que este deserto, eu que tenho que dimensionar o tempo que eu vou ficar nele. Por exemplo, Jesus ficou 40 dias, mas o povo de Israel ficou quanto tempo? 40 anos. A decisão é de cada um. Vamos preparar e organizar nossa mente para entrar no texto. José já começou com uma vida difícil, sim ou não? Foi vendido, humilhado, massacrado, caluniado, preso. Mas foi quantos anos? 13 anos. Mas depois foi para o palácio, virou governador, a vida mudou e viveu um tempo da bênção de Deus, sim ou não? Começou mal, mas terminou bem. Agora Moisés já começou no palácio, começou sendo chamado filho de Faraó, estudou no Egito, cresceu no Egito, mas o final dele foi no deserto. Então não adianta correr, crente tem que passar pelo deserto. A notícia boa para você dar um glória a Deus é que só suporta deserto quem foi cheio. Jesus é cheio no capítulo 3 e no 4 está indo para o deserto. Então aqui já dá uma mensagem. Este deserto que você está passando é sinal que Deus te encheu. Vazio não suporta deserto. Vazio não aguenta deserto. Agar agora está indo, e Agar está indo para o deserto. Abraão colocou uma sacola de pão e um odre de água para ela, e ela está indo para o deserto. Mas no deserto a Bíblia vai dizer que ela começa a andar errando. Até no deserto tem jeito de se andar. Ela começa a andar errante. Ela não tem nenhuma perspectiva. Ela está andando errada. E do jeito que ela está andando, ela está nos dando uma informação. Eu preciso aprender a andar no deserto para não andar errante.
posso andar errante no deserto? Não, pergunta, por que eu não posso andar errante no deserto? Porque se eu começar a andar errante no deserto, vai começar a consumir aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho para passar o deserto andando errado, eu vou me esvaziando, eu vou me perdendo, e eu não vou conseguir chegar do outro lado. Quem entendeu até aqui? Vai facilitar. Não estamos preparados para a falta, é o primeiro ponto. Ela foi andando errante e consumiu toda a água. Pergunta para a irmã aí, diga se você ainda tem água nesse odre. Conforme os nossos erros, a água pode ir acabando. Conforme as nossas falhas, a água pode ir sendo extinguida. Era 1 litro, agora não é mais 1 litro, é 600 ml. Não é mais, agora é um copo, já não tem mais um copo. De repente, a água acaba. E quando acaba a água, nós não fomos chamados para ter perdas. Nós não conseguimos gerenciar perdas. A falta faz a gente tomar atitudes horríveis, porque nós não estamos preparados para a falta. E quando acaba a água daquele odre, era para ela, como mãe, como uma mulher de Deus, abraçar o filho e falar: olha, agora vamos orar, porque nós cremos no Deus do papai Abraão. Mas ela faz isso? Não. Toma uma atitude horrível. E sabe qual é? Ela abandona o menino. A mãe, já parou para pensar nisso? Abandonou o menino. Quando a gente tem perdas, a gente começa a deixar aqueles que entraram com a gente no deserto para trás. Ela fica desequilibrada, ela entrou numa solidão, ela não consegue gerenciar aquela crise que ela está vivendo. E ela achou mais fácil abandonar o menino. E quando ela abandona o menino, ela não tem mais a visão que ela deveria ter. Ela perdeu o equilíbrio. E o texto vai dizer no versículo 15: acabando a água. Repita comigo: acabou a água. Mas ela está sem visão. Sim ou não? Sim ou não? Pergunta por que ela está sem visão. Porque acabou a água, mas ela não entrou só com água. Tem outra coisa que ela entrou no deserto. Vocês não lembram? Ela entrou com pão. Opa! Informação boa. A água acabou, mas ainda tem pão. Nós precisamos entender que independente daquilo que acabou nas nossas vidas, Deus ainda permitiu alguma coisa ficar. Eu vou dizer de novo: nós precisamos compreender que independente da água que acabou, ainda tem alguma coisa que dá para aproveitar. Quando eu não administro a minha falta, eu distancio até aquilo que ainda não acabou. Quem está entendendo? Meu Deus. Acabou a água, mas ainda tem pão. Acabou aquilo que eu queria, mas ainda tem aquilo que você precisa. Glória. Aleluia. O maior problema é que nós estamos preocupados só com a água. Mas Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer: procura, que você vai encontrar. Ainda tem pão, ainda tem pão, ainda tem palavra.
O texto não diz em hora nenhuma que acabou o pão, acabou a água, mas ainda tem pão. E Deus esta noite te trouxe aqui para te dizer: eu te trouxe nesta casa de oração para dizer que independente com aquilo que acabou, eu ainda tenho pão, eu ainda tenho pão, eu ainda tenho pão. Só quem recebe esta palavra esta noite. Pastor, eu já perdi tanta coisa. Eu sei que temos perdas. Pastor, eu perdi aquilo que eu amava. Eu perdi aquilo que eu queria. Aquilo que você queria, de repente você perdeu. Mas esta noite Deus te trouxe aqui. Você não tem aquilo que você queria, mas você tem aquilo que você precisa. Ainda tem pão. Ainda tem palavra de Deus para a tua casa. Ainda tem resposta de Deus para os teus negócios. Eu estou pregando para a mulher mais provada daqui esta noite. Deus está dizendo: eu sei que teve perdas, mas ainda tem a minha palavra. E a minha palavra vai te alimentar esta noite. A minha palavra vai te abençoar esta noite. Quem crê que tem pão? Quem crê que Deus ainda tem pão? Eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus através da palavra. Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta noite. Você não pediu um conselho da parte de Deus esta noite. Deus trouxe aqui você nesta casa para te dizer: pode ter acabado a água do teu odre, mas ainda tem pão da tua sacola. Ainda tem pão da tua sacola. Ainda tem pão. A palavra continua viva. A palavra continua. Me ajuda a pregar. Eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando eu profetizo. Eu estou arrepiado aqui para entregar essa mensagem. Deus trouxe alguém nessa casa de oração para renovar a aliança que tem contigo. Eu sei que a água acabou do odre, mas hoje Deus está dizendo: eu ainda tenho pão, e eu sou a resposta para as tuas indagações. Receba esta palavra esta noite. Deus está servindo esta casa com pão. Deus está servindo esta noite com pão. Aleluia. As irmãs se incomodam de eu pedir algo que é didático. Olha para a companheira que está do teu lado aí e falar assim para ela: valoriza o cesto de pão que você ainda tem. Valoriza. Ainda tem pão. Resposta. Ainda tem Deus falando contigo. Ele continua ainda te ouvindo. Ele continua ainda te entendendo. Ele continua ainda falando contigo lá naquela consagração. Aleluia. Tem só meia dúzia, mas Ele está presente. Ele continua falando contigo no ciclo da oração. Aleluia. Onde tem pouca gente, não tem pregador, mas Ele ainda continua falando lá através da palavra, usando quem quer, do jeito que quer, na hora que Ele quer. E esta noite Ele visita esta casa para te dizer: eu sou o pão vivo.
É tão lindo o texto que quando ela não encontra o pão, pergunta o que acontece. Ela entra em desespero, porque todas as vezes que a palavra não fizer mais efeito em nós, o desespero chega. Pode olhar que tem crente provado, mas tranquilo. Não é que ele não está sentindo, está sentindo, mas ele está crendo ele está vendo o pão. Mas quem não enxerga o pão entra em desequilíbrio. E é tão lindo o texto que a Bíblia diz que ela vai gritar no original. Ela vai fazer o quê? Esse grito é de gente desesperada, sim ou não? Ela está desesperada. E ela grita. E ela começa a gritar. Olha o versículo 17. Olha o 17. É um grito que ela está dando. Ela grita. Ela grita. E ouviu Deus a voz do... Olha o 16. Vamos ler o 16. O final do 16. Olha lá. E assentou em frente e levantou a sua... Esse levantou a sua voz no original é grito. É de alguém que está escabelando. Ela está gritando, repita comigo, ela está gritando. Mas olha o 17. Deus não ouve grito, Deus ouve voz. Ela está desesperada. Deus não visita gente desesperada. Ele falou assim: quando você estiver nas últimas, vocês vão fazer o seguinte, é tão simples. Não precisa ficar ligando para Maria profetiza. Não. Economize. Vocês não precisam ficar falando, cadê o profeta? Quando você estiver nas últimas, olha o conselho que ele dá. Mateus 6:6. Entra dentro do teu quarto. Fecha a tua porta. Eu não preciso gritar, não. Fala com o teu Deus em secreto. O marido não precisa ficar sabendo, o vizinho não precisa nem ouvir, porque o teu pai que estás no céu, ele vai ouvir voz. Ele vai ouvir voz. Só quem está entendendo esta palavra. Olha como é interessante. Ela grita, mas Deus vai ouvir o quê? A voz. Agora ela que está gritando, ela começa primeiro. Mas Deus não vai responder para ela. Vai falar com quem? Vocês já pararam para pensar nisso? Ela que está nas últimas e Deus não dá nem moral para ela. Deixa eu usar essa simplicidade. Vai falar com o menino. Pergunta por quê? Porque Deus fala com quem você abandonou. Ela abandonou o menino. E Deus ama falar com gente abandonada. Vou falar de novo. Deus ama em falar com gente que foi abandonada. Ninguém está vendo, vírgula, Ele está te vendo. Ninguém está me compreendendo, vírgula, Ele já te viu. Daqui a pouco Ele vai falar, porque Ele não aguenta ver ninguém abandonado. Ele é especialista em falar com gente abandonada. A mulher está gritando, o menino parece que não está fazendo nada, só está abandonado. Aí Deus olha e diz: de propósito, eu não vou nem falar com ela, eu vou falar com quem está abandonado. Aí Ele vai falar. Deus ouve. Cumprimenta essa irmã aí, diga assim: fica tranquilo, Deus ouve voz de gente abandonada. Aleluia. 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 A voz de um Deus é capaz de mudar a vida de um abandonado. Glória. Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz da mulher, porque era grito, era desespero. Mas Deus ama ouvir voz. E olha como é lindo
oração. Aqui dá para falar de oração, porque fala de oração. Sim ou não? Voz, oração. A oração de alguém é tão importante. É por isso que o inimigo não quer mais que a igreja ora. Não quer. Vocês já repararam? Ou será que é só lá no interior? Nós colocamos lá matutina. Irmão, vai um ou outro. O povo não quer orar. E orar faz tão bem. Vou mostrar um modelo de oração para vocês. Capítulo 12 de Atos. A Bíblia diz que na casa da irmã Maria tinha oração. Sim ou não? Para libertar quem? Libertou, sim ou não, Pedro? Através da? Olha o detalhe. Quem morreu no texto no capítulo 12? Vocês lembram? Dá um grito aí, obreiro. Tiago. O Herodes matou Tiago ao fio da espada. E agora vai matar quem? Quem matou Tiago? Quem matou? Não foi Herodes. Pergunta quem foi? Foi a igreja. A igreja não ora para Pedro e liberta Pedro? Se a igreja tivesse orado para Tiago, ia fazer com quem? A igreja não orou para Tiago. Tem alguém aí? Até quando a gente vai deixar os nossos Tiago morrer? Se a gente orar, Deus liberta Tiago, liberta Pedro, liberta João, liberta André. Quem está entendendo? Nós somos o culpado de muitas coisas acontecer. Como eu sou pastor, eu posso falar isso. A maioria dos irmãos quer ver o defeito da congregação, em vez de orar. A oração pode mudar. Em vez de buscar, a oração pode mudar o ambiente. Mas eu prefiro reclamar do que orar. E a oração é tão forte, pergunta por quê? Porque eles estão na casa da irmã Maria orando, e Pedro está preso. O texto diz assim: ele está orando, Pedro ainda está preso. O anjo chega, e o texto é muito lindo, que diz assim: e as cadeias caíram das suas mãos. Ele ainda não está solto, está solto? Mas as cadeias já. O poder da oração pode até não ter soltado o teu Pedro ainda, mas que está tendo efeito, está. As cadeias já estão caindo. As cadeias já estão caindo. Eu não estou vendo o meu marido ainda, mas as cadeias já estão caindo. O meu marido ainda não está livre, mas as cadeias já estão caindo. Continua orando, continua orando, continua orando. Segura. Pedro é liberto, e ele tem a opção. Chega na rua, eu posso ir para onde eu quero. Direito de ir e vir. Sou cidadão. Mas ele prefere ir para a casa de quem? Ora. Como é conhecida a tua casa pelo pastor? Glória a Deus. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão vão achar que Deus já está me usando aqui. Como é conhecido a tua casa pelas irmãs da igreja? Pedro falou: opa, peraí. Tem casa de gente fofoqueira, mas tem a casa da irmã Maria aqui. Ora, eu vou para lá. Me ajuda, irmã. Fala assim: você está frequentando a casa de quem? De quem ora ou de quem murmura? Aí quando ele chega na casa, eu só peguei um gancho e já estou voltando para o texto, porque eu sou sistemático no texto. Ele bate na porta, lembra? Aí Rod vem de alegria, não abriu. Eu nunca vi um negócio desse. Está orando pelo milagre, quando o milagre chega, vira as costas. Você já viu um negócio desse? Primeira vez que eu estou vendo. Pergunta por que de alegria ela não abriu a porta. Ela estava fazendo o quê? Fala alto. Estava fazendo o quê? A oração é tão linda que quando a gente envolve com a oração, até aquilo que a gente está pedindo fica em segundo plano. Que pena que nem todo mundo entendeu, vou tentar explicar. Deus quer que você busque Ele com uma intensidade tão grande como Rod fez. É tão profundo que o que ela está pedindo chega e diz: não, é mais gostoso na oração, eu vou voltar para a oração. Abre a porta logo, mulher. Não, a oração é melhor do que
que eu estou pedindo. A comunhão com Deus é melhor. Vai ficar em segundo plano o que eu estou pedindo, mas eu vou voltar para os pés dele. Só quem recebe esta palavra. Eu começo a encerrar. Deus ouviu a voz do menino. Se vocês soubessem o tanto que a oração muda, nós, igrejas brasileiras, voltaria para os pés de Jesus. O nosso maior problema é que a gente está engessado. Eu posso falar? Em uma cultura de lista de oração. Eu vou ensinar algo que eu ensinei terça-feira na nossa sede. Qual é o motivo que você ora? Porque tem gente que já vem com um pedido. Não é errado, não é pecado. Mas peraí, meu irmão, você está em comunhão para fazer esse pedido tão grande? É um cardápio. A irmã já pega o pastor no corredor dizendo: ora para mim, ora para mim. Oh, peraí. Tinha um obreiro lá em Jabuticabal, todo culto eu chegar: pastor, ora por mim, ô pastor. Falei: irmão, estou orando nem para mim, eu vou ficar orando para você. Usei até essa expressão: bota esse joelho gordo no chão, rapaz. Pedro e João, no capítulo 3 e versículo 1, está indo para o templo fazer o quê? Não, dá um grito, fazer o quê? Versículo 2 do mesmo capítulo, tem um paralítico que é levado e ele estava indo para fazer o quê? Pedir. Olha para vocês verem os dois grupos que tem na igreja. Tem um grupo que vai orar e tem um grupo que só vai. Quem é você dos dois grupos? Tem alguém aí? Apertou o negócio, hein? O Pedro e João têm uma rotina de oração. O Pedro e João estão dizendo: eu não tenho que pedir nada, eu só não posso perder a comunhão com ele. O Pedro e João estão dizendo: eu não tenho lista de pedido, mas eu não consigo viver sem ele, não consigo mais andar sem ele. Todo dia eu estou orando, todo dia eu estou. Você só está pedindo o quê? Não estou pedindo nada, eu quero estar no colo dele, eu quero ter intimidade com ele. Glória! Puemando Guederrash. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou voltar a ouvir a tua voz. Eu vou voltar a ouvir a tua voz. Eu vou voltar. Vou começar a encerrar. Que aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Tem pregador que matou o auditório afogado. Essa mensagem é para você que falou assim: eu sou uma abandonada, eu sou um abandonadinho. Você não sabe o quanto Deus ouve a tua voz. Deus ama ouvir a voz de abandonado, abandonada. Deus está tratando com a gente aqui. É tão importante isso que criar uma tal de oração forte. Descarta ela. Não presta essa. Eu afirmo biblicamente: não presta oração forte. A oração que vale é a fraca. Porque a gente não sabe pedir o que convém. A gente é abandonado, não sabe nem pedir. Mas o Espírito Santo entra no meio dessas frases. Incompleta, português errado. Aleluia. Tem hora que não dá nem para sair palavra, gemido. Ele diz: deixa comigo. A oração fraca é comigo. Forte não é comigo não, mas a oração fraca manda para cá. Eu vim para a oração fraca. Eu vim ouvir voz de gente abandonada. Abandonado. Só quem está entendendo esta palavra.
o texto. Eu não quero sair da Bíblia. Olha o 18, a gente começou com a Bíblia e vai encerrar com ela. Olha o 18. Deus ouviu a voz de quem no 17? Então quer dizer que Agar está de que jeito? Está sentada, sim ou não? Aí Deus fala com o menino. Olha o que a voz de um abandonado faz. Vai falar agora com Agar, depois que houve o menino. Vocês estão entendendo? Agora vai tratar com quem abandonou ele. Sim ou não? E olha como o texto diz: ergue-te. Opa, a voz do menino já fez gente ficar de pé. Essa voz é poderosa. Levanta agora aquele que você abandonou. E outra, não é para levantar de qualquer jeito. Vai levar. Pegue ele pela mão. Deus está cuidando dos detalhes. Deus está levantando aquela que te abandonou, aquela que te humilhou. Aleluia. Que bom que você não bateu de frente. Que bom que você não falou que estava certa e comigo está assim. Não. Que bom que você ficou quietinha, abandonada. Porque Deus agora vai mudar a situação, viu? É o hino que vocês cantaram. Agora Deus vai levantar aquela que te abandonou, vai colocar você de pé. E não vai ser de qualquer jeito, é pegando pela mão. É o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus. Só quem recebe esta palavra. Vamos pôr a cereja no bolo? Estou sentindo Deus aqui. Glória. O abandonado agora está de pé, sim ou não? A que abandonou está de frente dele, sim ou não? Então os dois agora estão no mesmo. Reataram a amizade. O relacionamento que tinha sido quebrado voltou. Sim ou não? Abandonou, ficou à distância de uma flecha. Não quero nem ver esse menino. Agora estão de frente. Organizou-se. Ela restaurou o relacionamento com quem ela tinha. Com quem ela tinha. Me ajuda a pregar. Olha para essa irmã aí e diga assim: não está na hora de você. Não está na hora de você. Vamos lá. Restaurar o relacionamento daquele que você abandonou. Vai atrás, dá um jeito. Porque se você fazer isto, conseguir fazer isso, olha o que vai acontecer. Deus é o Deus que trabalha em relacionamentos puros. Deus não trabalha com congresso quebrado no meio, congregação fechada no meio, círculo de oração dividido. Ele quer manter o relacionamento. Ele quer manter o relacionamento. Olha quando ela voltou a relacionar com o menino. Olha o texto. Ergue-te. Levanta, moço. Pega pela mão, porque dele farei uma grande. Agora olha o próximo versículo. É o 19. Olha o 19, gente. 21 e 19. Opa! Olha o 19. E abriu Deus. E ela viu o quê? Vocês estão entendendo? Precisa pregar? Não tinha acabado a água? Quem falou que acabou a água? O problema não foi a água que acabou. O problema é o relacionamento que foi quebrado. Deus não habita quando o relacionamento quebra. Ele trabalha em união. Quando ela reata a amizade, reata o relacionamento,
os olhos, e quando abre, ela enxerga aquilo que ela achou que ela não tinha. Você pensou que não tinha água? Tem um poço. Você pensou que não ia ter milagre? Tem muitos milagres. Você pensou que não ia acontecer mais nada? Vai acontecer além daquilo que você está pedindo. Deus esta noite só está dizendo: reata a sua amizade, reata o seu relacionamento. Para de ser individualista, para de pisar nos outros, achar que é maior do que os outros. Deus hoje está dizendo: eu vejo todo mundo em um. Eu quero fazer uma pergunta: você está pronto para ver o poço? Vou falar de novo: você está pronta para ver o poço esta noite? Hoje é dia de restaurar relacionamentos. O poço já está aberto. O poço está mais perto de você do que você imagina. Mas Deus está dizendo: pode abraçar aquele que você abandonou, aquela que você falou que não cantava nada, não fazia nada, não era nada. Quem é você? Você não tem igreja, você não tem o cravos nas mãos, a marca. Você não é nada. Esta igreja tem um dono. O dono dela é o Senhor Jesus. E hoje Ele está dizendo: volta a relacionar, que eu vou abrir os teus olhos. Eu vou abrir os teus olhos. Chegando. Eu costumo dizer que a igreja é igual a arca de Noé. Pergunta por quê? Porque Noé está preparado que o leão, o rei da selva, vai dormir com o coelhinho no mesmo compartimento. Eu estou preocupado, Deus, por quê? Porque o leão é o rei da selva. E o coelho é a picanha que ele mais gosta, é a carne mais macia que tem. Ô Noé, fica tranquilo. Ele está dentro da arca. Ele é rei da selva lá fora. Aqui dentro o leão tem que ficar com o coelhinho quietinho. Aqui dentro todo mundo é igual. Aqui dentro não tem ninguém melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Aqui a glória é dele, a unção é dele. Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Eu estou com problema. Qual é a girafa? Ela só come as coisas de cima. O pescoço dela é comprido. E eu estou com a vaquinha Gersinha, gente, que come só na tábua, lá embaixo. Ô Noé, fala para a girafa, dá um nó no pescoço, porque ela está dentro da, e dentro da arca todo mundo é. Ela vai ter que comer com a vaquinha na tábua. Tem alguém aí? Você pode ser doutora lá fora. Você pode ter diploma, fazer uma coleção lá na tua casa. Você pode andar até com os dedos abertos de tanto anel. Glória a Deus, eu apoio. Eu gosto de quem estuda. Minha esposa já fez 3 faculdades. Mas eu quero dizer, aqui dentro não confunda. Aqui dentro Deus pega o analfabeta e dá um dom na cabeça dela, e ela começa a ter variedade de línguas estranhas. Aqui Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque aqui é a arca de Deus. E Deus hoje está dizendo: o poço está aberto. Só quem recebe. Com a permissão do pastor. A igreja inteira. Olha aqui, para não perder o raciocínio. Não saia, que tem a cereja do bolo.
Continua tocando aí. Filho do pastor Jonas, né? Fui pastor do pastor Jonas. Que benção. IEP. O que Agar fez para com o menino Ismael? Você lembra? Está no texto? Hã? Pegou o quê? Pegou o quê? Nas mãos. Você só vai enxergar o poço se conseguir dar as mãos para alguém. Deus não trabalha com individualismo. Deus trabalha só quando a gente está de mão dada. Quem crê que Deus ainda trabalha? Quem crê? Continua na comunhão, que eu vou falar algo que Deus sinalizou no meu coração agora. Quando eu estava falando do pastor Claudinei, me veio isso na mente. Uma irmã foi para um culto, num ciclo de oração, pela primeira vez. Nunca tinha entrado na igreja de crente. Chegou lá, sentou lá na cadeira, os louvores vieram, a palavra veio, e ela ficou anestesiada com aquilo. Sentiu Deus falar com ela através da palavra. O pregador fez o apelo, ela veio para frente com as crianças todas pequenininhas. E ela aceita Jesus, e o pregador olha para ela e diz: mulher, eu tenho uma obra na tua vida. Você será uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido farei ele um grande obreiro nas minhas mãos. Aquela mulher foi encantada com aquilo. Era uma católica devota, mas saiu dali crente. Falou: não, a partir de hoje nunca mais eu volto na igreja católica. E ela se envolveu com as coisas de Deus. Falou para o marido, ele falou: você está louca? A gente nasceu na igreja católica, a gente ajuda o padre. Eu não saio nunca daqui. Ela falou: olha, mas o Deus que me chamou falou que vai te chamar também. E quanto mais o marido proibia, mais Deus usava ela. Deus faz isso de propósito. E Deus começou a trabalhar tão grande que ela fez o discipulado, pastor Daniel. Teve que batizar nas águas escondida, porque o marido proibiu. Mas Deus fez uma promessa. E promessa de Deus eu gosto, porque não tem data de validade. Ela começou a envolver com a igreja, com o ciclo de oração. Deus batizou ela com o Espírito Santo. Deus começou a dar revelações para ela, o dom da profecia. Ela começou a orar pelas irmãs, e Deus foi trabalhando na vida dessa irmã. E quanto mais o marido oprimia, quanto mais o marido batia, crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. O pastor um dia olhou para ela e falou: olha, eu vou te colocar como líder de circulação. A irmã mudou. Ela falou: pastor, mas eu não posso vir nos cultos todos os dias, meu marido me proíbe. O senhor sabe que a regra lá em casa é o dia que ele não vai para a missa, dia de domingo. Eu não posso vir para a igreja. O senhor sabe que eu não posso nem um dia pegar a bênção apostólica, porque eu tenho que chegar em casa 9 horas em ponto. Se eu chegar depois, eu tenho que dormir na minha mãe. Ele falou: mas Deus mandou. E a irmã vai ter que ser a líder do ciclo de oração. Ela falou: só que sabe, eu tenho que sair antes do culto. Mas ela enfrentou aquilo e obedeceu a voz de Deus. Deus começou a usar aquela irmã de uma maneira toda especial. Mas ela tinha que ir embora antes da bênção apostólica. Dia de domingo, se o marido não fosse na missa, ela não podia ir para o culto. Primeiro ano do congresso, teve que sair no meio do congresso. Segundo ano, 5 anos orando. Quantos anos? 5. E o marido cada dia pior. Quando foi naquele congresso, ela falou: este ano, Deus, é o último congresso que eu sou líder, porque eu não posso mais ficar. Põe alguém que tenha tempo, disponibilidade. E foi falando com Deus assim. Chegou no domingo, passou a camisa do marido para o marido ir para a missa. O marido estava no jogo de futebol. Voltou do jogo de futebol e falou: olha,
toma banho, quando você for para a missa, a camisa já está pronta, que eu vou para o culto hoje, é festa lá hoje. Ele falou, não, hoje a gente não vai sair de casa. Eu estou cansado, vamos dormir mais cedo. Aí ela falou, e agora? Último dia da festa. Mas ela tinha uma senha, não sei se vocês já ouviram falar. Oração, quem já ouviu? Ah, não é todo mundo mesmo não. Ela entrou no quarto e ficou meia hora. Deus, manda ele para a missa ou manda para a tua casa. Manda ele para a missa ou manda para a tua casa. Manda ele para a missa ou manda para a tua casa. Irmão e mulher, quando sai da oração, sai cheia de Deus, não tem medo de nada. Ela saiu voando naquele corredor, andando com o pé só, falando em língua. Olhou para ele já diminuiu o tom, ficou com medo. Ela falou, e agora? Pegou ele para o braço e falou, vai tomar um banho, porque se você não vai para a missa, hoje você vai para a minha casa, assim diz o Senhor. Ele abaixou a cabeça, foi tomar um banho e disse, eu vou na tua igreja hoje conhecer aquele culto. Quantos creem que Deus ainda é o Deus que faz promessas e cumpre? O marido sentou na última cadeira, ela no ciclo de oração. Os louvores começou a tocar. Ela olhava para ele de cabeça baixa, ela levantava a mãozinha e falava, completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. No meio do culto, o filho do casal, 5 aninhos de idade, vem aproximando da mãe e fala, mãe, o pai não consegue levantar da cadeira e ele está morrendo de vergonha porque ele não para de chorar, e ele já tentou levantar da cadeira, tem uma coisa colando ele, é para a senhora ir lá. Olha, fala para ele que eu não vou lá, que eu tenho um compromisso aqui no ciclo de oração, e fala para ele não ficar com vergonha, porque aqui todo mundo chora, porque com Deus as coisas é diferente, não é? Lá fora macho para ser macho não pode chorar, aqui dentro macho para ser macho tem que chorar e fazer bem sim. É tudo ao contrário com Deus, vocês já repararam? Lá fora a lei do abecedário é ABC, aqui dentro é OBD. Jacó um dia está saindo do pau de Jacó, lembra? A Raquelzinha, meu marido está saindo todo tortinho. Ele diz, fica quieta, mulher, é agora que eu estou andando certo com Deus, as coisas é diferentes. É tudo ao contrário. A palavra veio, feliz foi Isaías, Jeremias, que ela é como um martelo que esmiuça a penha. O pregador fez o apelo, nunca tido naquela igreja, mas o Deus da promessa de anos atrás era o mesmo. O marido vem para o corredor chorando com as mãos levantadas. A mulher pega as crianças e vem para frente, e ele aceita Jesus. E aquele pregador faz a profecia de anos atrás a mesma. Assim diz o Senhor, mulher, você é uma coluna na minha casa. O teu marido hoje começa uma grande obra na vida dele como obreiro em minhas mãos, e os teus filhos são sementes do meu celeiro. Quantos creem que Deus é fiel para cumprir a promessa? O marido virou crente, mas pensa num crente de verdade. Falou, amanhã é culto, porque não, amanhã é culto doméstico, é segunda-feira. Não, eu vou. Eu quero que o culto seja aqui em casa também. A mulher teve que começar dia de segunda para o culto. Terça-feira é doutrina, mas se você chegar cansado, eu não tenho nem costume de dar doutrina. Não, eu quero ir aprender. Quarta é oração, eu quero estar em oração. Irmã, se Deus salvou o teu marido, você vai ter que aceitar Jesus de novo. O marido virou crente. Em 3 meses Deus batizou ele com o Espírito Santo. Foi batizado nas águas. Há uma necessidade na zona rural. O pastor não tem um obreiro, falando na reunião de obreiro, irmãos, não tem ninguém para dirigir o culto naquela fazenda. Uma vez por semana ele já ficou de pé e falou, eu quero dirigir aquele culto. Começar a dirigir culto lá na roça. Pergunta, melhorou as coisas, pastor? Não, pergunta animada, melhorou as coisas lá? Se eu falar que piorou, você acredita? Quem entende esse Deus? Está tudo certinho aqui, mas de repente tem que estar certinho lá. Ele tem que engatar as coisas lá para dar certo. Mas está tudo em ordem aqui. Obrigação nossa
mas lá em cima tem o sinal dele. A irmã que nunca passou necessidade em casa, sempre trabalhou. O marido trabalhava numa empresa, nunca teve falta de nada, carro para andar. Ela procurou comida para dar para os meninos, não tinha. Vocês acreditam? E agora é dizimista, é ofertante, está todo mundo na igreja. Quem entende esse povo? Mas é nessa hora que Deus chega. Pergunta: o que aconteceu? Aquela irmã começou a olhar e viu um desespero, com 5 filhos para dar comida, não tem nada. Ela diz: eu vou fazer um pão, e eu vou dar um pão para essas crianças, não tem nada para dar de almoço. E ela pegou 1 quilo de farinha aberto, sabe aquele aberto? Ingredientes incompletos depois da bacia, e começou a amassar aquele pão, mas com lágrima de crente fiel. O segredo está na lágrima. Ela preparou aquele pão, colocou o pão para dar o crescimento. Quando foi assar no forninho d'água, o cheiro, Deus falou: agora eu mudo a tua história. A vizinha veio correndo e disse: que cheiro é esse? É pão ou bolo? É um pão que eu estou fazendo. Ah, me dá ou me vende um pedaço. Que cheiro é esse? Vou ficar com vontade. A irmã pegou um pedaço e deu para a vizinha. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão. Que pão é aquele? Faz um daquele para mim, para você, toma o dinheiro. No outro dia a outra vizinha veio e falou: eu também quero um, você está fazendo pão. De repente a irmã começou a fazer pão para a rua inteira. A cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. Os meninos da irmã começaram a entregar pão nas ruas de bicicleta no bairro, e todo mundo querendo desse pão. A casa virou uma padaria. O marido teve que sair da empresa, vir ajudar a irmã. Só Deus faz isso, sim ou não? O que me encanta nessa história, que essa irmã faz mais de 30 anos que é líder do ciclo de oração ali daquela cidade. Aquela irmã tem uma padaria, comprou um mercado, tem vários funcionários, e tem um slogan ali: quem vai em Monte Santo de Minas e não come do pão da irmã Neuzinha, não foi em Monte Santo de Minas. O filho dela trabalha com os jovens da igreja, o marido é diácono, serve ali há mais de 20 anos. A filha desta irmã trabalha com as crianças no departamento infantil. E quem lembra do menino de 5 anos? Lembra? Ele cresceu e se passou 36 anos, e ele foi convidado para pregar em Sorocaba numa segunda-feira. E eu estou hoje aqui pregando para você que o Deus que fez o milagre lá na casa da minha mãe é o mesmo Deus que está aqui esta noite. Ele só veio te dizer: eu vou abrir os teus olhos, eu sou o mesmo que trabalho. Só quem recebe esta palavra esta noite, Deus está renovando promessas aqui hoje. Deus está renovando sonhos aqui hoje. Deus esta noite está envolvendo estas mulheres para o nome dele ser glorificado. Só quem recebe. Eu estou com autorização do céu. Levanta a tua mão para o céu. Põe a mão no ombro desta companheira aí. Deus está te mostrando o poço hoje. Deus está abrindo os teus olhos espirituais hoje para você enxergar o poço. Você não está sem água, você só não conseguiu enxergar, mas hoje Deus está dando a capacidade de enxergar o poço. Vai abrindo os olhos, vai abrindo os olhos, vai abrindo. Olha aí, olha aí, olha aí. Deus começa a renovar a aliança. Está sendo aberto. Eu quero orar
Deus sinalizou ao meu coração esta noite o que está acontecendo. Eu não sei se você está crendo no que Deus está fazendo aqui. Deus te trouxe aqui esta noite para abrir os teus olhos. É espiritual. E eu vou fazer este apelo, não farei outro. Só vou orar agora, não orarei depois do culto. Você que ouviu Deus através da palavra, e Deus te deu uma capacidade, eu não sei qual é, de fazer um pano de prato, você faz um arroz, mas Deus falou no meu coração que está dando habilidades para mulheres aqui. Para cumprir a promessa que Ele fez, Ele vai usar tuas mãos. E se você crê no que eu estou pregando e no que Deus está fazendo, sai do teu lugar correndo, ocupa o corredor desta igreja, porque Deus está colocando uma unção nova nas tuas mãos. Tem empreendedoras aqui, tem mulheres de negócio aqui, tem profetas de Deus aqui hoje, que Deus está abrindo os teus olhos para enxergar este poço de água. Saia do corredor e vai enchendo os corredores. És fiel em todo tempo. Estou arrepiado aqui. Alguém vai abrir, vou quebrar. Não. A minha mãe passa a receita desse pão para todo mundo. E ninguém consegue fazer igual. O que te mantém de pé não é a farinha, não é o ferramenta, não são os maquinários, mas é a promessa. Eu tenho o privilégio hoje, com 41 anos, aos 20 anos saí para o campo missionário. Deus me escolheu. E 21 anos depois, o pastor José Wellington olhar para mim e falar: olha, você precisa assumir um campo. E eu assumi um campo com 11 cidades. E uma das cidades é a cidade dos meus pais. E hoje eu sou pastor da minha mãe. O que Deus fala, Deus cumpre. Deus está renovando promessas aqui hoje. Promessas que estavam sendo esquecidas, Deus fez você lembrar neste culto. Eu quero que você anote a data de hoje na capa da tua Bíblia e vai dizer: aquele culto, aquela segunda foi um divisor de águas. Não é por causa do pregador, é por causa da manifestação de Deus esta noite, neste lugar. Com as mãos levantadas. Há uma unção de Deus.
não sei se Deus está te dando a unção de Dorca, com uma agulha e com uma linha na mão. Eu não sei se Deus está te dando a unção que Deus deu para minha mãe, com 1 quilo de farinha. Mas Deus está te dando capacidade hoje. Onde você colocar a tua mão, você vai ver um poço de água. Quem é batizada com línguas estranhas, Deus vai te dar um renovo agora. Você não vai conseguir falar em português agora. É Deus tomando a tua boca. Deus está te dando variedade de línguas agora. Olha aí, olha aí. Quem não é batizada, Deus te batiza agora. Olha aí, Deus começa a tomar crente. Deus começa a renovar vidas. Deixa o Espírito Santo de Deus te tomar agora. Abraça pelo menos 3 mulheres e diga: veja o poço, veja o poço, veja o poço.
abençoe os pastores, seja abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo continue conosco para sempre. Vamos todos juntos dizer amém. Se Deus é por nós, aleluia, és fiel em todo tempo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.